Pessoal, então hoje a gente vai ver essa aula aqui, que ela é da recomposição de aprendizagem. Vocês sabem o que isso significa? Sabe que durante o tempo da pandemia vocês perderam muita aula, né? Então, a gente tem isso que a gente chama de recomposição de aprendizagem, que é tipo uma retomada geral, assim, para vocês relembrarem as coisas que vocês viram meio por cima, tá? E também, no nono ano que vem vocês serão, inclusive, no nono ano tem o SAEB. Acho que vocês não ouviram falar, ou talvez só escutar. Que é para os nonos e terceiros anos para ver o nível que a escola está. Então, daí ano que vem vocês terão que fazer, porque é um ano assim, um ano não. Ano passado teve, ano que vem vai ter. Mas teve esse coisa de SAEB? Vocês devem ter visto alguns simulados. A gente já fez. Vocês fizeram simulado. O ano que vem é para valer, daí vai analisar o nível da escola. Por exemplo, a nossa escola, a gente conseguiu manter o nível fundamental e diminuir só um pouquinho do médio. Aí, quando o nível não aumenta, a gente fica tipo lá e fica fila, sabe? Resumido, que eu nível do... Tá, vamos continuar aqui então. Vocês lembram o que é um caos? Não? Alguma coisa que acontece. É uma contação de história, né? A gente pode fazer uma história real, pode dar uma enfeitadinha numa história real, mas geralmente o caos ele é meio inventado. Por quê? A intenção é que seja uma história engraçada ou assustadora. É os mais comuns. Sabe aqueles causos que a gente vê? Meu Deus! Aquelas histórias que as tias contam de coisa de sítio, de assombração. É caos? Professor, não é calma não, porque eu já tá cagado, José. Não, mas é o que eu falei, pode acontecer, mas às vezes a pessoa dá uma enfeitada para pegar um saborzinho, né? Uma preguiçinha. Então, Professor, a atividade de hoje, cada dupla vai escolher um caos. beleza, eu vou falar do... Calma, gente, a gente chega lá, calma. É, não estraga a surpresa. Então a gente tem que entender, antes de tudo, o que que compõe o caos, que torna o caos um caos e não um outro tipo. Gente, escuta, agora vocês vão ouvir, tá? Espera um pouquinho, eu sei que vocês estão ansiosos, que é a última aula, mas calma lá. A última aula que eu ouvi essa semana. Tá bom? Qual foi a história mais engraçada ou inacreditável que você já ouviu na sua família e por que você acha que ela é sempre contada? Você tem alguma história bizarra de família aqui? Hoje? Fala, Rafael. Eu vou me contar de um tal que eu vi na lanterna. Ele falava que ele saía para pegar mel lá, ou para caçar. Aí ele, de vez em quando ele ia ser lanterna, e começava um tal de homem da lanterna acompanhar ele, até ele voltar para casa. Aí... É uma entidade do bem, então, ajudava ele. Aí ele falou que só uma pessoa consegue ter, tipo, se você tiver em dois ou mais, ele não aparece. Se você estiver sozinho, ele aparece. Aí eu não acreditava, né? Daí eu vi um dia. Foi sozinho no mato e não Eu tava na casa da minha bisa, que era assim, a casa da minha avó e a casa da minha bisa, assim. Aí eu tava subindo, que era 3 horas da manhã, e eu falei, eu ia pousar lá, né? Só que daí eu falei assim, eu tô com saudade da minha avó. Aí eu fui subir, né? Fui pra casa da minha avó. Aí eu subi lá, tava escuro, entendeu? Aí eu comecei a olhar, tipo, forçando o olho, assim, pra enxergar o chão. Nada. Aí do nada, eu tive pela minha uma lanterna. Não era uma lanterna, uma luz forte. Só que tipo, não dava de ver nada, era só a luz. Só a luz, só tinha um homem na lanterna, só a lanterna do homem. Só tinha uma lanterna. Só tinha uma lanterna. Aí eu peguei, paralisei e assim, eu olhei pro chão uma cobra. Aí eu fiquei com medo mais da luz do que da cobra, eu saí correndo. Eu te entendo, eu também acho que ficaria com mais medo da luz. Pelo menos a cobra a gente sabe o que é, né? Fala. Minha mãe me falou do homem do saco preto. Homem gente, dá uma contada. Guarda isso aí, Nicolas. Ô, gente, tá mesmo? Tá? Por favor, respeita. Então, a gente vai ler um pedacinho de uma história aqui. Eu quero falar da E essa história foi contada por um vaqueiro e contador de histórias chamado Alexandre, que é personagem de uma obra do grande escritor brasileiro
brasileiro Graciliano Ramos. Esse aqui é o autor de Vidas Secas, não sei se você já ouviu falar, mas ele é um autor bem famoso. Vamos perceber aqueles destaques que foram colocados. Vai chegar a sua oportunidade, calma lá. História de um bode. Outro caso que tenho pensado em contar a vossos mercês é do bode, anunciou Alexandre um domingo, sentado no banco do copiário. Podemos encaixá-lo aqui para matar tempo. O que diz a Firmino? O cego preto Firmino e mestre Gaudêncio curandeiro, os dois ouvintes daquela tarde, sem falarem das dores de cesárea, entusiasmaram-se. Tá certo, seu Alexandre. Bote o bode para fora. Venha o bode, meu padrinho, exclamou das dores, batendo palmas. Alexandre tomou fôlego e espiou. Isso se deu pouco depois da morte da onça. Os senhores se lembram, a onça que morreu de tristeza por falta de comida. Aí não é bem tristeza, né, gente? Um ano depois, mais ou menos, havia lá na fazenda uma cabra que tinha sempre uma barrigada, 3 cabritos fornidos. Uma vez, porém, nasceu apenas um cabrito, mas tão grande como os 3 reunidos. Tão grande que o pessoal de casa se admirou. Eu disse comigo, isso é da coisa. Era realmente um cabrito fora de marca. Tanto que recomendei ao tratador das cabras, deixe que esse bicho mande todo o leite da mãe. Quero ver até que ponto ele cresce. Mamou e cresceu, ficou um despotismo de cabrito. Eu tinha uma ideia que parece maluca, mas os senhores vão ver que não é. Um animal daquele podia perder-se como bode comum, seu Gaudêncio. Foi o que pensei. Botei os arreios e experimentei. Saltei muito e vi que ele não aguentava a carreira. Passados alguns meses, tornei experimentar. Deu uns pinotes, correu feito doido e acreditou-se. Achei que estava tudo tabudo e comecei a ensiná-lo. Sim, senhor. Deu um bom cavalo de fábrica, melhor que eu vi até hoje. Acho que é aumentou um pouquinho, né? Tipo, vocês entenderam a história? Era um cabrito tão grande que era de cavalo. No texto apresentado, Alexandre narra um caos. Quem são os interlocutores? Quem está escutando o caos? Com quem ele está conversando para contar? Eu esqueci o nome. Vamos voltar lá no comecinho. O bode. Não, ele está contando sobre o bode, mas quem está escutando essa história? Para quem ele está contando a história? Não, olha lá, no texto. Ó, o seu Firmino, Alexandre é quem está falando. Os interlocutores que estão escutando quem está falando é o Firmino, o mestre Gaudêncio, a das dores e a cesárea. Está contando para uma galera. A outra pergunta. Que história é contada para eles? História do bode grandão. A do bode. Do bode que é igual A ao do cavalo. bode que nasceu com... O bode que nasceu enorme, né? E daí ele foi crescendo e não dava para montar nele de tão grande. O caos, gente, é um tipo de narração que tem origem popular. Sabe aquelas histórias que, quando tem um acampamento, o povo conta em volta da fogueira, não se salva as nossas? São caos. História que conta dentro de casa, num dia frio, volta o fogão a lenha. Você sente até o cheiro, né? Do caos que vai ser contado. Então ele tem personagens, espaço, tempo, como se fosse um conto nessa parte. E as partes da narrativa, situação inicial, em conflito, clímax e desfecho. Nessa parte já é bem parecido com um conto. Só que ele é um gênero mais oralizado do que o conto. É um conto escrito, certo? O caos ele tem muito disso da oralidade. Tanto as palavras que estão erradas de propósito, a forma de contar, que você conta explosivamente e tal, é uma contação de história. Para ser interessante, tem que ter esses elementos, né? Os causos são transmitidos oralmente de geração a geração. Geralmente a gente escuta dos avós, dos pais, vai passando para as outras gerações da mesma forma que vocês me contaram, né? Bem legal isso. Dificilmente isso vai estar escrito na família de vocês, mas todo mundo conhece a história porque um vai passando para o outro. Embora também tenha essa possibilidade de ser registrado por escrito, como esse que a gente está lendo. As histórias ocorrem geralmente em localidades mais afastadas dos centros urbanos. É sempre no interior. Calma, já vai aparecer a oportunidade. Espera que você me Então, no caso, tá, gente, depois, espera um pouquinho, deixa eu terminar a explicação.
causos contados aqui vai ser diferente dos causos contados no Nordeste. Tem muito de região, certo? Então a cultura popular de uma região reflete aquilo que as pessoas estão acostumadas. Então cada região vai ter tipos diferentes de conto, de causa. Por ser um gênero oral, utiliza-se de palavras e expressões próprias de uma região. Há uma despreocupação com a variante padrão da língua. O que isso significa? Depois eu vou, agora eu não posso. O que é uma despreocupação com a variante padrão da língua, gente? Eu falei agora. O que é a variante padrão? A forma mais certinha de falar. No caso, isso não é tão importante, porque como eu falei, é um negócio bem regional. Então, cada região tem seu sotaque, suas gírias, um jeito de falar diferente. Quando a gente vai ver o povo do interior de Minas contando eu digo normal. Tá? Deixa eu falar. Quando a gente vai ver os causos do povo do interior de Minas, tem um solo, um você, que é tradicional. O caso pode ter esses elementos. O enredo pode ser baseado em fatos reais ou fictícios, é o que eu falei para vocês. E daí tem esse entremeio ali, que é o fato real, que a gente dá uma curva errada ali para ficar mais interessante, né? São contados de forma engraçada, com objetivo lúdico. Mesmo os assustadores ainda têm um pouco de humor. São conhecidos como causos populares, podem apresentar rimas, trabalhando a sonoridade das palavras. Acho que ano passado eu mostrei alguns para vocês que pareciam um cordel, assim, que era um caso contado em forma de cordel, né? E faz parte do folclore brasileiro. Tem muita história de saci, de lobisomem, que são elementos fortes do nosso folclore, né? Agora vocês têm um minutinho para levantar a mão. Calma, criatura! No trecho, podemos encaixá-lo aqui para matar tempo. A expressão destacada é um exemplo de quê? Linguagem formal, informal, marca de oralidade ou regionalismo. O matar tempo. Os quatro. Não, é só uma opção. Linguagem informal. Informal, né? Que era pra vocês mostrarem dedinho assim. Mas enfim, vocês entenderam, né? No trecho, anunciou Alexandre num domingo sentado no banco do copiar. Acho que esse aqui vocês não vão saber. A expressão de destaque é típica de uma linguagem formal, técnica, arcaica ou regional. Esse sentado no banco do copiar. Todo mundo concorda que é regional? Venha saber, gente. Daí levanta o tanto de dedo correspondente. Formal, técnica, arcaico ou regional? Vocês estão em dúvida? O Eduardo acha que é arcaico. Você acha que é regional? Você acha que é o quê? Regional também? Você acha que é formal? Gente, é uma linguagem arcaica. Por quê? É uma palavra que não se usa mais nesse sentido. A gente conhece a palavra como copiar, tipo, o banco de copiar é a cadeira que eu estou sentado para escrever, né? Mas não é isso. Vai explicar de onde que vem a origem da palavra. No contexto apresentado, a palavra copiar faz referência a uma área específica de uma fazenda ou ambiente rural. No Brasil, o termo copiar pode ser uma variação regional de copiar ou copiara, que se refere a um alpendre, tipo uma varandinha, assim. Varanda ou área coberta, localizada na frente ou ao lado de uma casa rural. Então, esse copiar ali que ele usa, não é no sentido que a gente está acostumado a ver a palavra, no sentido de uma palavra arcaica que mudou um pouquinho e que significa varanda. Podemos entender que o personagem Alexandre estava sentado em um banco que estava nesse tipo de varanda. Bem adequado para contar um caos, né? Que tal você contar um caso pessoal, uma história conhecida da família ou reproduzir um caso já famoso? Aí que entra a questão da dupla. Por isso vocês estão em dupla. Cada um da dupla vai... Eu tô em dupla. Um da dupla, você está sozinho, né? Só você que vai falar. Cada um dos trios, né? Que a maioria está em trio, vai falar. Vocês podem discutir entre vocês aí por 2 minutos. Aí a pessoa vai comprar. Acho que melhor. Enquanto o Nicolas conta, porque o Nicolas já está afiado aqui, desesperado para contar a história dele, pode contar. Você não pega no fundo melhor. Não dá para pagar, que daí não dá para medir. Não vou pegar. Professora, eu tava na casa da minha bisavó. Eu não escuto o Nicolas se vocês ficarem todos conversando ao mesmo tempo. Conta, Nicolas. Professora, eu tava lá na casa da minha bisavó, certo, professora? Aí, no meio da janta, assim, professora, as pessoas falam de macumba, né? Aí, meu bisavô
bisavô, ele trabalhava sempre trabalhando no campo, né? Daí, meu bisavô era bem religioso, tá? Daí, ele encontrou uma rua bem na frente da casa dele. Daí, antes dele Uma oferenda, né? Que uma nesse contexto pode só meio pejorativo ali. Daí, como ele era bem religioso, ele meteu o pé lá, professora, e foi pro trabalho. Acho que você acordou com a metade, o pé tudo quebrado, professora. Daí, Aí que tinha um negócio pesado ali. pra quem tinha, professora. Pessoal, por favor! Daí, quando ele acordou, ele resolveu chamar um padre, né? Porque a vizinha dele fazia essas oferendas assim. E quando chamaram o padre falou: você chutou uma macumba, certo? Coloca essa almoço na sua escada. Fica um mês sem pisar. Você vai ter que ficar um mês sem pisar aquele sal grosso. Se você pisar, você vai morrer. Porque tem alguma magia muito forte aqui na sua casa. Porque, né, ele vai usar inveja, tipo, ele era muito rico assim. Meninos, lá do cantinho, por favor. Daí, pessoal, ele ficou um mês lá, né? Todo mundo saía pela janela quando tinha. Daí, pessoal, eles resolveram colocar